Você já ouviu falar que existem 3 tipos de endometriose? Durante esse vídeo, nós vamos entender o que isso significa. A endometriose é uma doença que pode aparecer em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher. Isso significa que ela pode surgir logo após a primeira menstruação, a menarca, em qualquer fase da vida até a menopausa. A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de células endometriais, que são aquelas que compõem normalmente a camada interna do útero, fora dele, acometendo vários órgãos, como o próprio útero, do lado de dentro do abdômen, os ovários, as tubas uterinas, a bexiga urinária, o intestino. É uma doença que aparece em cerca de 1 a cada 10 mulheres. Isso significa que 190 milhões de mulheres têm endometriose no mundo inteiro e cerca de 7 milhões de brasileiras. Existem 4 sintomas muito importantes associados ao quadro de endometriose, que são a dismenorreia, cólica menstrual, a dor pélvica crônica, que é a dor que acontece fora do período menstrual, a dispareunia, ou dor na relação sexual, e a infertilidade. Mas não são todas as mulheres que têm endometriose que têm sintomas, algumas totalmente assintomáticas, mas eles são frequentes. Cerca de 70% até 90% das mulheres apresentam sintomas da doença. A dismenorreia, ou cólica menstrual, é uma dor clássica, característica da endometriose. Muitas adolescentes já iniciam o quadro de dismenorreia logo após a primeira menstruação, após a menarca. Mas a dor relacionada com a endometriose, com a suspeita da doença, é uma dor particular. É uma dor de forte intensidade, que geralmente não melhora com o uso de analgésicos comuns, muitas vezes levando essa mulher à procura de um pronto atendimento, de um pronto socorro para receber medicação endovenosa. Além disso, essa dor costuma ser incapacitante, diminuindo as atividades sociais dessa mulher, diminuindo suas atividades rotineiras e levando muitas vezes a quadros de alteração importante na qualidade de vida. Além das cólicas menstruais, a mulher pode sentir dores durante qualquer fase do ciclo menstrual. São as chamadas dores pélvicas crônicas. E outro sintoma bastante comum é a dispareunia, ou dor na relação sexual. Isso acontece devido à presença, por exemplo, de algum espessamento ou nódulo, que pode surgir decorrente da endometriose no fundo da vagina, pode ser reflexo das aderências pélvicas, que são comuns devido ao quadro inflamatório provocado pela endometriose, e às vezes a dispareunia, que pode ser tanto de penetração quanto de profundidade, pode ser um reflexo da contração muscular que acontece no assoalho pélvico devido à dor. Essa dor é chamada de dor miofascial. Não é raro que mulheres com endometriose tenham outros sintomas, como distensão abdominal, inchaço ou estufamento do abdômen, dores para evacuar, dores para urinar, às vezes sensação de peso ou dor na região lombar e nos membros inferiores. E dependendo da localização da doença, às vezes a mulher sente dores, como na região umbilical, na região das nádegas ou no posterior da coxa, ou às vezes na região torácica, que são muitas vezes cíclicas e que também podem estar associadas com a doença. Mulheres com endometriose podem ter dificuldade para engravidar. Os quadros de infertilidade estão presentes em cerca de 40% dessas mulheres. E eles são decorrentes de alterações ovarianas, diminuição da reserva ovariana ou até mesmo
alteração na qualidade do folículo, alterações tubárias, que podem ser obstruções tubárias ou até mesmo mudanças e alterações na mobilidade das tubas e, às vezes, alterações que levam à dificuldade ou impedimento da implantação do embrião dentro do útero. Existem 3 tipos de endometriose. E a classificação está baseada na profundidade que a lesão assume no tecido onde ela está localizada. Lesões superficiais são consideradas quando a profundidade não é maior do que 5 milímetros no tecido. Lesões profundas, quando essa profundidade atinge mais do que 5 milímetros, e a endometriose ovariana, que ela é formada por lesões que podem estar na superfície do ovário ou por pequenas bolsas chamadas de cistos de endometriose ovariana, os endometriomas. Essas bolsas, elas levam a uma alteração da reserva ovariana, tanto diminuindo a quantidade dos folículos existentes nos ovários, quanto alterando a sua qualidade. E é por isso que o endometrioma é muito importante, porque pode realmente diminuir a fertilidade da mulher. Ele pode surgir em diversos tamanhos, menores, maiores, pode acometer um ou os 2 ovários, mas também é considerado um marcador de doença profunda. Então, não é infrequente que a mulher que tenha endometriose ovariana também tenha algum outro tipo de endometriose profunda. A endometriose profunda costuma ser a forma mais grave da doença. Ela pode acometer diversos órgãos, pode acometer órgãos à distância, como, por exemplo, o diafragma, a pleura, o coração, o umbigo. E é uma doença que realmente requer mais planejamento para o seu tratamento. O tratamento da endometriose é muito importante e deve ser individualizado. Podemos utilizar medicamentos para o controle de dor, analgésicos, anti-inflamatórios, derivados da codeína, canabidiol. Em mulheres que não desejam engravidar, nós costumamos utilizar medicamentos hormonais nas mais variadas formas de apresentação. Então, a pílula anticoncepcional oral, injetáveis, anel vaginal, adesivos transdérmicos, implantes subdérmicos e os DIUs medicados com progesterona. Nós podemos utilizar também, em alguns casos, o tratamento cirúrgico. Preferencialmente, nós utilizamos a laparoscopia ou a cirurgia robótica, que são cirurgias minimamente invasivas, que oferecem mais precisão, um tempo de recuperação mais curto e retorno mais breve às atividades cotidianas. Além disso, pensar sempre na equipe multidisciplinar, o que é fundamental para o tratamento e para a recuperação da qualidade de vida da mulher. Fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e médicos juntos nessa missão. Entendermos os tipos de endometriose faz com que nós saibamos melhor a localização, a extensão e a gravidade da doença. Permite também um bom planejamento terapêutico, individualizado, favorecendo a comunicação entre os profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas em novos tratamentos. Agradeço mais uma vez por estarem comigo aqui. Se gostam de conteúdos relacionados com a ginecologia, não deixem de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.